Estamos aqui mais uma vez no HQC Cast, Homens que Choram. É uma honra ter vocês aqui conosco. Eu sou Frank William. Eu sou o Emanuel de Jesus Mendes. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Felipe. Felipe, bom dia. Agradeço o convite, obrigado. Vamos estar aqui essa manhã para falar um pouquinho aqui de um tema que precisa ser abordado. Agradeço o convite e vamos lá. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. E a gente gosta de começar com uma perguntinha simples aqui, mas bem profunda. Quem sou eu? Quem é Felipe? Quem sou eu? Sou um rapaz de 34 anos de idade, abençoado por Deus, né, que tem uma família maravilhosa, casado com a Camila, pai de 3 crianças lindas, né, filho, pai, marido, empresário, né? Mas o mais importante é realmente um homem que encontrou a Deus, né? Ainda novo, graças a Deus, fui encontrado por Deus, né? E de lá para cá a gente vem nessa caminhada aí, alguns altos, alguns baixos, mas faz parte do processo. Sempre entendendo que o caminho, o alvo é Cristo. Amém. Aqui a gente tem o nome bem impregnado, né, mesmo? Homens que Choram. Conta pra nós aí uma experiência do Felipe aí que fez o Felipe chorar. Aquele choro assim que você não consegue segurar, que vem lá do íntimo. Rapaz, você já teve vários momentos desses, Olha aí, né? Pra nós. Mas eu acho que um dos mais difíceis que eu passei foi um tempo que dentro do meu casamento eu separei da minha esposa. E aí eu acho que pra mim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida que eu já passei até hoje. O Bispo Emanuel foi uma pessoa que me acompanhou muito nesse momento. Então eu posso falar que eu acho que esse foi o momento mais difícil para mim, porque eu casei com 20 anos de idade, isso foi em 2020, na pandemia, então eu estava com 29 anos na época. 29 anos. Depois de 9 anos a gente separou, ficou um tempo separado, e aquilo para mim foi quase que a morte, realmente foi muito difícil. Acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. Nessa época já tinha filho? Ou era... Já tínhamos 3, tínhamos 3 já. Foi algo assim, foi um momento muito tenso. Eu vou já até dar esse testemunho aqui, acho que eu nunca falei para o bispo, e falar isso publicamente aqui, né? Tá na internet agora, é publicamente. Mas o bispo foi uma das pessoas que mais me deu força. Eu me lembro um dia que eu estava com depressão profunda, assim, já não conseguia mais trabalhar, já estava assim... E aí um dia o bispo foi lá em casa, ele me ligou, não quis atender, eu estava deitado na cama, falei, não vou levantar, mas ele insistiu, foi lá em cima, bateu na porta até eu acordar, sair, foi no apartamento, até eu convenceu o porteiro abriu para ele, levou ele lá em cima, foi lá, até eu sair da cara, ele viu que eu estava bem. Enquanto isso não aconteceu, então assim, são momentos que marcam a vida da gente, eu sou muito grato ao Senhor por isso. Glória Queria te falar isso publicamente, porque a gente passa o tempo e não fala. A gente só desabafa problema, né? Mas a gente realmente agradecer, porque o Senhor fez parte da minha restauração. Estou vivo aqui hoje, graças... E o porteiro não queria abrir. Eu falei, rapaz, é minha ovelha. Rapaz. Você é o quê? Eu sou pastor. De que igreja? Eu fico falando da igreja. Mas não posso abrir para um desconhecido. Moço, eu sou conhecido do Felipe, ele é minha ovelha. Tem que cuidar dele, tá precisando de mim. Felipe, o que você... após... Foi 2020, né? Você 2020, falou? Pandemia. O retorno foi quando? 2020 foi 2020 passamos 6 meses. 6 meses. Nesses 6 meses, e após passar daí seus quase 5 anos, que eu não sei exatamente o mês, isso, mas assim, o que você identificou? Que a gente, normalmente, quando a gente está envolvido no problema, muitas vezes você não consegue enxergar os seus erros, só enxerga o erro do outro, né? E principalmente no casamento, a gente costuma dizer aqui, né, mesmo, que é uma coisa que se fosse dos homens não daria certo nunca, né? Como é que você pega 2 pessoas com 2 culturas totalmente diferentes, joga debaixo do mesmo teto e fala, se vira, dá certo. E dá certo. Então, tinha tudo para dar errado. Culturas completamente diferentes, né? Então tinha tudo para dar errado, mas Deus vem, abençoa e faz com que o oposto te complete, você complete ela, e aí você vai fazendo... E aí, nessa análise, a gente normalmente, quando a gente está envolvido no problema, a gente não enxerga os nossos erros. Só enxerga o erro do nosso cônjuge. Ah, mas eu fiz isso porque você fez isso, né? Desde Eva, né? A gente culpa o nosso cônjuge e o cônjuge culpa a serpente e assim vai, sempre procurando um culpado. Mas assim, com toda a sua experiência que você passou, essa vivência, esses anos que se passaram, o que você acha que foi crucial para chegar ao ponto do término? Você acha que tem a ver com orgulho? O que você acha que foi o pivô principal para vocês realmente botar um ponto final? Orgulho e falta de diálogo.
Acho que foi uma das principais coisas, assim, não saber conversar. A gente muito novo, né? A gente casou muito novo. Então a gente não sabia, acho que ter esse diálogo, principalmente acho que da minha parte, né? De ouvir, de escutar, né, de ter aquela paciência de observar mais. Eu acho que isso foi, e o orgulho de realmente, na hora da briga, você vai, vou, então quero ver se vai, então vai. Não ceder na hora. E eu acho que com a família você não pode fazer. Você faz isso numa negociação, você faz isso quando você está comprando. Agora com a sua família, não. A sua família, acho que você tem que lutar até o último minuto. Eu acho que isso o que eu trouxe para mim foi isso, e vejo que valeu a pena. Né? Passamos muita dificuldade até a volta como um todo e tal. Mas no fundo eu acho que valeu a pena quando eu quebrei meu orgulho, fui atrás, a minha esposa quebrou o orgulho, a gente voltou, e ali valeu a pena. Felipe, hoje, agora, eu acredito que tem muitas pessoas que estão passando por isso, muitos casais, muitas famílias. Qual vai ser o conselho que tu daria para o homem? Pro homem, cara, luta pelo seu casamento, o máximo que der. Aleluia. Independente do que seja, independente do problema. Minha mulher é assim, sei o quê, não, independente do que seja, luta pelo seu casamento, porque para mim a família ela é única. Também. Se você separar, você vai casar com outra pessoa que vai ter dificuldade, vai ter defeito também. Talvez os mesmos problemas. Os mesmos problemas ou até pior. Ou até pior, Mas o fato é, a família que você construiu primeiro vai ser prejudicada. E às vezes vai ser prejudicado por quê? Porque talvez você não gosta de uma forma, uma palavra que a sua esposa fala, um jeito dela de agir, porque você também tem, a gente tem os nossos defeitos. Sim. Então, quer dizer, você vai jogar tudo fora, vai ser uma família criada. Porque assim, o que eu penso e vejo à luz da palavra, a família é para estar unida, para estar junto, pai, Sim. mãe e os filhos. Isso. Passou daquilo ali, a gente faz remendo. Não estou dizendo que seja errado, cada um tem a sua família estrutural hoje, isso é muito comum. Mas o melhor de todos é o pai, a mãe e os filhos. Isso é um fato. Sem um padrasto, sem madrasto. É pai e mãe mesmo. Que é pai e mãe que aguenta o filho. No pior momento, na dificuldade. Tem padrastos que viram pai? Tem. Sim. Mas o correto é o pai, a mãe e os filhos. Sem realmente uma construção ali que vem de fora, né? Sem os remendos. Né? Sem os remendos. A minha filha chama de família misturada. Felipe, eu assim, graças a Deus nunca cheguei às vias de fato, mas nós como homens, eu creio que um dos principais empecilhos é o orgulho, né? O machismo, muitas vezes, de você não querer abrir mão, se quiser do meu jeito, né? A palavra tem que ser a última e acabou. E querer se impor. Mas, assim, uma coisa que a gente tem aprendido a cada dia e tem visto aqui com os nossos entrevistados, os convidados que têm compartilhado conosco, que a família é o nosso primeiro ministério, né? Exato. É isso que você falou, quando você descuida desse seu primeiro ministério e você desmorona ele, é fato que você vai entrar numa linha de decadência. Se você observar as suas amizades na nossa sociedade, grandes empresários destituíram impérios por conta de um casamento, né? Porque o cara acha que é isso, é aquilo, que é bonzão, que não sei o quê, mas quando a mulher se vai, verdade, que é a costela que Deus nos concedeu, ela leva consigo os bens, o humor do cara, né? Como você disse, entrou num processo depressivo, só queria ficar acamado, porque como eu disse, se for olhar pela ótica humana, você vai ver que realmente não tinha que dar certo. Mas aí quando você começa a colocar o cordão de 3 dobras, coloca Jesus no meio do teu casamento, e você começa a ver que aquilo ali realmente é uma parte de você, né? Minha esposa costuma dizer que quiser falar dela, fale, mas não fale de mim, né? Porque ela sente muito mais do que eu não sinto nada, mas ela sente o que eu deveria estar sentindo, né? Então, acho que isso é o verdadeiro significado de uma só carne. Então, quando você corta na carne e você tira aquela metade, não tem como você não baquear. Como não doer na carne. Não tem como não doer na carne. Dói na carne mesmo, então, literalmente. Assim, eu creio que uma das grandes dificuldades de nós homens é conseguir lidar com esse orgulho, lidar com essa prepotência, essa soberba, né? Essa vaidade de achar que falar mais alto. Eu é meio difícil de eu não falar alto, né? Porque meu tom de voz, ele já, por si só, sussurra. Minha esposa fala assim, fala baixo. Se eu tô falando baixo, mas você sussurrando, você tá gritando. Então sussurra, né? Porque sussurrando, você tá falando alto. Então, assim, é meio difícil, mas a minha esposa tem até uma história engraçada, quando a gente começou a namorar, que ela foi na minha casa a primeira vez. E lá em casa nós somos 3 homens, né? Eu sou do meio, tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo.
e minha mãe, meu pai, então todo mundo fala alto. E ela chegou lá, viu o professor que tava todo mundo brigando, né? Meu Deus, o povo tá brigando, tá tudo na volta, todo mundo conversando, e um fala, e o outro empolga e aumenta o tom de voz e fala mais alto. Mas assim, você como homem, você conseguir lidar com tudo isso, e aí eu acho que eu que já passei por experiência parecida com a sua, não na questão do divórcio, mas da questão de lidar com o orgulho, eu acho que é mais difícil para o homem ele ter que ir lá e pedir perdão do que deixar de ser orgulhoso. Né? Quando você para e começa a fazer uma retrospectiva dos seus atos, eu acho que se você tiver um pouquinho de discernimento para falar assim, não, eu vou abrir mão aqui agora do meu orgulho, é melhor do que você ter que quebrar esse orgulho para ir lá e falar assim, ô Felipe, perdoa aí porque foi mal, né? Ou minha esposa, ou meu filho, né? Então, eu acho que um dos principais, não sei se você pode compartilhar a sua experiência conosco, o que foi mais difícil para você? Foi quebrar seu orgulho ou ter que ir lá e falar assim, ó, me perdoa, eu estava errado, você estava certo? Assumir o erro, para mim, acho que foi uma das coisas mais difíceis, né? A gente às vezes se coloca até num pedestal de que não, eu não erro, né? Eu não erro. Mas quando você vai fazendo a retrospectiva, assim, tem muita coisa que às vezes a gente deixa muito a desejar. Ainda mais a gente, assim, eu sou daquela cultura mais antiga já, fui criado bem, assim, bem machista, só que no aspecto do machismo eu entendi o quê? O machismo ele não pode ter desrespeito. Sim. Aí ele vira uma coisa autoritária ruim. Mas Sim. O machismo no aspecto de você cuidar da sua família, de você prover, de você ser o homem, o governo da sua casa, o protetor. Sim. Eu acho que isso é o correto, a gente tem que ter. Só que misturou muito dentro disso aí a questão do que eu falo mais alto, eu que comando, aqui é a minha palavra e acabou, eu sou... Né? E não é assim, não é a ditadura. Sim. Né? Então você chegar ali e abrir mão, entender? Falar assim, não, aqui, apesar de eu ser o cara que protege, eu não vou ser o cara que vai falar mais alto, eu vou ser o cara que vou conversar com a minha esposa, nós vamos tomar uma decisão junto. Pegando esse gancho aí... Até porque isso é uma proteção, né, Bispo? O fato de você ouvi-la e dar ouvido e não se alterar com ela é um fato de estar protegendo ela, que é o papel do homem. Exatamente. Pegando esse gancho aí, Felipe, você quantos anos de casado? 14? 14 anos de casado. 14 anos. 14 anos já é uma história. Casei com 20, gente. Porque ele tá fazendo a conta e casei com 20. Nós temos a mesma quantidade. 14 anos? 14 anos, quase 15 dias. Eu tô com 25 anos de casado. 10 a mais. 10 a mais. Já sofri... Já passei por essa experiência 10 anos a mais. 10 anos a mais. Mas hoje, olhando para trás, o que tu percebe nos homens de hoje, masculino? Por que os homens mudaram tanto? Porque hoje a gente vê adolescente de 40 anos em casa ainda. Isso. O que mudou? Bispão, na minha análise, já falando de uma questão cultural, a gente veio primeiro, eu acho que um rompimento desse machismo, vamos dizer, usar esse termo, esse machismo ditatorial. Sim. Onde o cara chegava, fazia o que ele bem entendia e dane-se a família. Mas ele era um homem, ele podia fazer. Sim. Nesse rompimento, a mulher veio brigando. E ganhou espaço. Ganhou o espaço dela, né? Só que paga um preço alto. Né? Hoje, não sou eu que estou falando, se você for em qualquer congresso de mulher, as próprias pletoras falam sobre isso, que a mulher foi para o mercado de trabalho, mas continua acumulando a função da mãe, da esposa, né, da administradora do lar. Então, ela adquiriu mais uma função. E aí a gente veio no limiar, que eu vejo assim, tem uma parte da sociedade que tem, até tal ponto, tem essa cultura machista ditatorial, e tem aquela parte que veio quebrando o machismo, mas que ele abriu mão também, falou assim, já estou quebrando o machismo, eu também vou quebrar a responsabilidade do governo. Sim, entendi. Que aí a gente pega uma geração hoje, a gente tem uma geração antiga que acha que tem que mandar no grito, e hoje tem uma geração que não quer nem mandar. Não, eu não quero. Então ele não se envolve, ele não quer assumir o relacionamento, ele não quer ir para um casamento, entendeu? Aí o cara entra aí por diversas coisas. Eu acho que se o cara fosse à luz da Bíblia, ninguém ficava sem casar. Sim. Porque o cara não pode se relacionar, se ele não casar, ele não pode se relacionar, ele não pode fazer as coisas naturais. Beleza. Como é que a pessoa vai viver assim, se isso é uma coisa do ser humano? Então, são vontades da carne. Então a pessoa precisa ter uma esposa, a pessoa precisa... Então se a pessoa tivesse à luz da palavra, eu não posso fornicar, não posso me relacionar sem casamento. As pessoas, ninguém iria fazer, todo mundo ia querer casar. Como a gente vê numa sociedade onde rompeu isso aí hoje, você tem acesso a
Cara, hoje, se a gente vai nas plataformas digitais, por exemplo, tem pornografia lá que não é explícita, mas é pornografia. Sim. Tá lá, liberado. Então, tipo assim, o acesso a isso ficou muito fácil, então os homens... Tem a mulher que antigamente, para ele pegar na mão de uma mulher, demorava. Realmente. Hoje o acesso é muito fácil, Verdade. então ele não precisa se comprometer com ninguém. Ficou banalizado. Igual se vamos pegar assim, quando antigamente tinha o dote, né? O cara ia lá e pagava um dote pro pai da esposa. Mas se ele fizesse qualquer coisa, aquele dinheiro ia ser para cuidar dela. Sim. Para ela dar continuidade na vida dela. Se ele morresse ou se ele largasse ela para lá. Sim. Então hoje não precisa mais pagar esse preço. Trazendo para a situação. Então o cara não precisa mais de assumir responsabilidade. O cara vai lá, faz um filho e paga a pensão. O cara vai lá, não deu certo, separa, arruma outro, separa, arruma outro, separa, arruma outro. Ele tá com 3, 4 casamentos, cada um com um filho para trás ali. Você entende? Então, não ter que assumir esse compromisso mais do homem, acabou que fez o homem virar adolescente. O homem se comporta igual criança hoje. Hoje o homem não tem aquela posição de... Antigamente o homem com 20 anos já estava trabalhando, tendo casa, lote, família, cuidando dos pais. Hoje com 30 anos ele está saindo de casa. Quando sai, né? O que acontecia antigamente do cara sair de casa com 18, 15 anos de idade para ir para o mundo trabalhar, para fazer... Hoje o cara com 30 está começando a sair de casa. E na sua concepção, quem é que está errando nisso daí? Na minha, são os pais. Porque se nós somos forjados dessa forma, porque nós tivemos os nossos pais que não permitiram a gente ficar em casa até os 40 anos. Exatamente. Ali sem fazer nada, né? Sempre estava ali instigando. E aí, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos melhorar. Aqui, debaixo do meu teto aqui, quem manda sou eu. E a gente teve essa criação. Eu costumo dizer que um dos maiores erros de nós pais é dizer assim, eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. Só que aquilo que você passou é que fez você ser quem você é hoje. Exato. Então, se o seu filho ou sua filha não passa pelas experiências dela, você está criando ele dentro de uma bolha. Quando é que essa bolha estourar, que você não tiver mais presente, como é que ele vai se virar? Como é que ele vai se Como virar? é que ele vai ter imunidade, né, para poder... Porque nosso corpo de bebezinho, você não sai com um bebezinho na rua, né? Você espera ele pegar a imunidade e tá melhorando para você começar a receber visita, para você... E assim é nossas emoções, nossos sentimentos. Se você não tem um não de uma namoradinha, se você não tem uma frustração de uma separação e tal, você não forja o seu emocional a dizer assim, epa, agora eu tenho que maneirar aqui, porque senão ela já foi embora uma vez, se ela for de novo, ela não volta. Sim, exato. Então, todas essas experiências que o Felipe passou foi que fez o Felipe ser quem ele é hoje. E falando nessa questão de forjar, já para abrir a palavra para você também, como que o Felipe é na paternidade do Felipe como filho e o Felipe paternidade sendo pai? Como é que é o Felipe aí? Conta para nós aí. Rapaz, é interessante o senhor falando isso. Dando início lá no que o senhor falou, né, da responsabilidade, que eu entendo que ferro afia ferro, né? Homem tem que ser criado com homem e mulher com mulher. Isso. E eu acho que uma das coisas na sociedade que quebrou muito isso foi essas mães solos. Que o cara vai, então o filho abandona a menina criada só com a mulher, com a mãe, com a avó. Sim. Aí dali ele não tem ninguém para afiar, ensinar que opa, você não pode falar assim, opa, que dentro dessa casa você tem que falar baixo, você tem que respeitar. Não tem essa referência. Então eu acho que isso aí é uma das coisas, né, que a sociedade está desse jeito. E aí, falando sobre o Felipe filho, o Felipe pai, paternidade nisso aí, eu tento criar meus filhos à moda antiga. Mesmo assim, que eu acho que dentro do correto, a gente, lógico, não posso também esquecer que eles são outra geração, né? Igual eu vejo muita gente criticando, criança desde cedo no telefone. Eu entendo, você tem a questão fisiológica e tudo, mas como é que a gente não vai ter isso nessa geração? Como é que a gente não vai ter isso? Então, assim, eu tento, dentro da geração de hoje, trabalhar ao máximo a moda antiga, que é o respeito. E a moda antiga não no fato do antigo desrespeitoso, mas é na moda antiga da Bíblia, né, do respeito. Você não pode falar mais alto com o mais velho, você não pode respeitar. Não é só eu, seu pai, só comigo, não é qualquer pessoa mais velha, você tem que ter um respeito. Verdade. Né? Você tem que ter um compromisso. Se você é mulher, você tem o seu papel dentro de casa como mulher. Se você é homem, você tem o seu papel dentro de casa como homem. Assim que eu entendi o que a gente tem que... Pelo menos assim, eu tento criar meus filhos assim. Acho que estou próximo do que eu queria, né, cara? Próximo melhorar, tem espaço para melhorar sim, a gente não é perfeito, mas eu penso muito que eu acho que a gente tem que criar nossos filhos à luz da palavra, que seria a moda antiga. Para mim, a palavra ela é a moda antiga no aspecto de, tipo assim, comparado com a sociedade cultural de hoje. Mas para mim, ele é o correto e sempre vai ser.
A Bíblia sempre foi, sempre vai ser correta e acabou. Então, quando a gente pega, eu não vejo quando você fala, a cultura de antigamente era diferente, por isso algumas coisas e tal. Cara, eu vejo que se você pega os comportamentos básicos que a Bíblia fala que você tem que ter, o seu filho vai ser bem-sucedido, a sua filha, você, qualquer pessoa que seguir aqueles princípios básicos ali que estão ali, de amar ao próximo, de cuidar, de respeitar, de honrar a esposa, o homem amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, a esposa respeitar e honrar o marido, está tudo dentro da palavra. Se a gente segue esse princípio que está na palavra, que hoje é considerado até retrógrado tudo isso, mas isso é o que, no meu ponto de vista, é o que dá certo. Entendeu? Então, paternidade em relação aos filhos, eu tento fazer isso. E paternidade em relação aos meus pais, né, eu vim de uma família de divorciados, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 10 anos de idade. Então, nisso aí, a gente sofreu um pouco essa questão de separação, não quis isso para os meus filhos, porque, assim, lógico, meu pai foi casado com uma pessoa legal depois, né, sempre me respeitou, me amou, cuidou de mim, mas não era minha mãe, entende? Então, tipo assim, eu cresci vendo isso, entendendo isso. Aí hoje meus filhos já estão mais velhos, eu vejo tipo, os problemas que eles passam, se eu fosse um padrasto para resolver ou uma madrasta para resolver. Realmente. Entende? Porque realmente filho, quem aguenta filho é pai e mãe. Quem suporta filho até o final é pai e mãe. É verdade. Você pode ter consideração, mas amor mesmo. Né? Tu achas que essa falta de paternidade, ou a ausência de paternidade, porque também tem muitos pais vivos dentro de casa que são ausentes. Exato. Que chegam em casa, trabalha muito e chega em casa e fica só na internet, os pais, né, de pai, ou televisão, não dá atenção para os filhos. Tu acha que isso gera uma ausência de propósito do filho? Gera, eu vejo que a criança e o adolescente, eu estou com uma filha de 14 anos, eles são muito necessários, eles necessitam de muita atenção. Sim. Né? Eles necessitam de poder compartilhar, e principalmente a criança, quando ela vai começando nessa fase ali dos 7 para frente, até virar adolescente, ela começa a ter um mundinho dela além do seu, que no início é só o seu, onde você leva, onde você está ali. Daqui a pouco ela já começa a ter os amigos dela da escola, ela já começa a ter... E ali a gente... Nesse ponto, eu acho que a gente... Eu me perdi, desculpa. Volta a pergunta, por favor. Essa ausência de paternidade. Ponto, lembrei agora. Isso. E aí, quando a gente fala dessa ausência da paternidade, essa ausência do pai presente ali, os filhos precisam de tempo de qualidade. Sim. Eles precisam de tempo que você olha no olho deles. Não é passar tempo com eles. Sim. E eu, com 3 filhos, digo isso. Porque, assim, cara... Às vezes você pode estar do lado do seu filho aqui no carro, rodando 2 horas sem conversar com ele. Ou você pode estar 10 minutos sentado almoçando na segunda-feira, olhando no olho dele e perguntando o que está acontecendo. Sim. Como é que foi seu dia? Né? Eu sempre assim, eu pago um preço altíssimo disso em relação ao trabalho, né? Mas eu faço questão de buscar meus filhos na escola todo dia. Glória a Deus. Porque às vezes na correria do dia a dia, você chega em casa tarde, às vezes você já chega em casa, já tem que fazer janta, vamos arrumar as coisas, organizar para outro dia, tarará. Mas aquela meia horinha dentro do carro ali, eu consigo olhar no olho deles, eu consigo chegar, conversar, eu consigo dar essa atenção, sabe? Porque eu acho que é isso que faz a diferença. Tem muita gente hoje que é órfão de pai vivo, né? Então, na minha época de adolescência eu falava isso. Tinha alguns amigos meus assim que tinham um cartão de crédito limitado, amigo. Você não sabia nem que era o pai deles, nunca viu o pai dele ligando. Nunca viu o pai dele preocupado ali, você tá bem, você tá vivo. Então era um órfão com cartão de crédito. Fazia o que queria com 15, 16 anos de idade, ia pra onde queria, o pai não sabia nem onde é que tava dormindo. Exatamente. Então, assim, hoje eu vejo que a gente tem que ter esse tempo de qualidade com os filhos, porque você vê aí, cara, coisas simples passam batido, igual esse menino do Rio de Janeiro lá, que aconteceu, não sei se vocês acompanharam o caso. O cara tava 6 anos se relacionando com o menino, os pais não sabiam. Pois é. E 2 adolescentes, né? Mas você imagina, 6 anos. Se há 6 anos ele era criança, né? Ele era criança, quando ele começou com 8, estava com 14 agora. Pois é. Mas se era 6 anos e o pai não perceber, 6 anos e o pai não... Sabe, você até brinca assim. Achar normal, né? O problema acho que tá normatizando demais as coisas. Normatizando. Cara, que eu falo muito assim, ó, os meus filhos todos têm telefone. O mais novinho e tal. Mas eu sempre tô pegando, tô olhando. Eles não conseguem fazer nada. E se fizer escondido, eu pego. Sim. Por quê? Porque assim, você tem que estar ali em cima dele. Você não pode largar ele pra lá, não. Vou dar o telefone aqui que ele vai ficar de boa. Vou dar o dinheiro que ele vai. Né, e pronto, eu toco a minha vida e vou ser feliz aqui. Meu pai tchau pra lá. costuma dizer que da vaca você dá a carne, mas dá o couro. Né? Isso daí é mais ou menos nesse sentido, né? Você tem que estar ali. Uma vez eu escutei, eu ainda estava fazendo faculdade ainda, não tinha casado ainda, e nem tinha filhos. E aí um amigo meu, sempre tive amigos bem mais velhos do que eu, 20, 30 anos, até hoje. E aí um deles virou para mim contando a experiência que ele teve com o filho dele, que ele teve que bater no filho dele e tal.
os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para mim e falou assim, Frank, um dia você vai entender que quando seu pai dizia assim, que dói mais nele do que em você tá te batendo, um dia você vai entender isso. Ah, que isso, rapaz, eu que tô apanhando, eu só apanhava, né, eu só era filho, então, que isso, rapaz, quem apanha dói muito mais. Aí hoje eu entendo, né, você vai pegar um filho para corrigir ali, você parece que tá cortando na carne. Cortando na carne. Você bate ali, você corrige. Você fica mal depois. Você parece que bateu de frente com um caminhão, né? E aí me vem essa frase dele na memória. Sempre quando acontece um caso de correção ou outro ali, sempre vem essa frase. E é interessante quando você entende que ele tem que passar pelas experiências dele, que as experiências dele têm consequências, né? Exato. Nesse sentido aí, eu quero te perguntar, o Felipe, com essa questão de pais divorciados aos 10 anos de idade, uma fase bem crítica, né, assim, para personalidade do homem, né, porque ele está se transformando ali em adolescente, saindo da criança para virar adolescente, e aí se vê abandonado, rejeitado, e como não transferir isso para Deus, né? Eu creio que uma das grandes dificuldades dos homens, deles não se apegarem com Deus, de não ser como as mulheres, você vai, na maioria da nossa igreja é um caso à parte, né? Tem mais homens do que mulheres. Normalmente as igrejas têm mais mulheres do que homens. Então, assim, você vê isso exatamente porque a mulher ela tem mais essa sensibilidade, ela é mais sensível, ela tem mais essa afetividade com a paternidade do que o homem, né? O homem ou você ama ou você odeia. Então, sempre tem esse limite muito impregnado assim, na nossa formação, vamos dizer assim. E aí, como não transferir isso para Deus, que eu vejo que é um dos grandes erros de muitos homens de não estarem na igreja, é por verem Deus como a figura paterna. Né? E não terem, como você mesmo disse, ser criado por mãe solo ou órfão de pais vivos, tinha o pai, mas talvez não era presente. Talvez não consiga dar aquele respeito para Deus. E aí não consegue ver Deus como um pai. Como um pai. Né? Quando você fala assim, não, eu vou te apresentar um pai. Então você, inconscientemente, o homem, ele transfere essa culpa, essa raiva, essa responsabilidade para Deus. E aí, diante de tudo que você já falou aqui até agora, vem confirmando que Deus, Jesus, o Espírito Santo, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós vemos o quanto nós somos falhos, imperfeitos, cheios de mazelas, porque o brilho dele nos ilumina, traz à luz aquilo que muitas vezes estava oculto e que nós não queríamos contar para ninguém e que ninguém sabe, mas ele sabe. E aí, como ajudar ou como que você fez na sua história para não transferir essa culpa, essa responsabilidade para Deus e poder ver ele como um pai que ele realmente é, que está lá em Salmos 27, né? Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais, de maneira alguma, dependendo da interpretação, lançarei mão de ti, ou abrirei mão de ti, ou te abandonarei. Né? Como mostrar para esses homens que, mesmo que você foi criado por mãe solo, mesmo que você é um órfão de pai vivo, eu tenho um pai para te mostrar que mudou a minha história e pode mudar a sua. Como é que foi esse... No meu entendimento, o que assim, do que o senhor me perguntou, o que eu entendi assim, na minha vida, eu sempre tive Deus como a opção lá em cima, primeira, na questão cultural, primeiro, fui criado na família evangélica e tal, mas como um refúgio, que se faltasse qualquer um dos dois, eu tinha ele aqui. Então, se eu conseguir canalizar para Deus como sempre o refúgio do que eu precisava, além do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus, assim, eu não tive problema com rejeição na minha família, porque assim, a briga lá foi para quem iria ficar com a minha guarda, não foi pega para lá que eu não, foi ao contrário, foi para quem ia ficar. Então, tipo assim, graças a Deus eu não tive essa sensação de rejeição em relação aos meus pais. Mas eu sempre coloquei Deus, mesmo tendo dois pais muito presentes que me ajudam muito, sempre me ajudaram, né? Mas assim, eu sempre divido Deus como a opção lá de cima, independente, maior do que eles, independente deles, entendeu? Eu sempre coloquei Deus nessa posição na minha vida. E aí eu acho que automaticamente eu consegui transferir para Deus quem ele realmente é, o poder dele, o tamanho dele.
Né? Porque eu entendo o que o senhor está falando, já vi algumas pessoas falando isso também, dessa dificuldade de se relacionar com Deus por referenciar ele como pai e não ter a figura paterna. E aí eu até entendo um pouco do que o senhor perguntou no aspecto que a gente vê assim, se eu não tive um pai para aprender a respeitar ele, como é que o pai que eu vi que eu poderia, como é que eu vou respeitar um pai que eu não vejo? Que eu tenho que só... Sim. E eu acho que é mais ou menos nesse quesito que aí uma pessoa que ela tem essa ausência da paternidade, ela acaba transferindo. Porque assim, eu fui criado com o pai, o bispo também, o senhor também, é muito bom. É o cara que te bota o limite, é o cara que a hora que você quer falar alto, ele, opa, pra aqui não vem cantar não. Eu nunca esqueci, o pai falou assim, vem pra cantar, vem dar uma de galudinho pra cima de mim não, rapaz. Né? Sempre me botava no meu lugar. Exatamente. Eu acredito que se eu não tivesse meu pai, talvez, se tivesse ficado só com a minha mãe ali, né, talvez assim, a gente passa, né? Talvez pudesse ser uma pessoa que não tivesse um respeito, né, por essa autoridade. Tá? Meu pai, mesmo com todo o jeito dele, foi um cara que me ensinou que eu tenho que respeitar meus pais acima de tudo. Exatamente. Né? E aí eu entendo isso. Hoje Deus, para mim, está acima dos dois. Amém. Então eu sempre consegui canalizar Deus nesse ponto. É a opção ali lá de cima, que eu sei que é o refúgio, a fortaleza, eu sei que ele não me desampara, eu sei que ele vai estar lá, e a hora que eu precisar eu posso contar, e é o tempo todo ele está com a gente e não nos abandona. Aí é que eu vejo, pastor Frank e Felipe, que entra o papel importante da igreja. E aí, como igreja, como pastores, nós temos que ser muito maduros, porque a gente nunca vai ser o pai da pessoa, certo? Mas vai ser alguém que vai dar a direção que talvez ele não teve lá atrás. Não vai ser o pai, mas vai fazer talvez o papel de pai, o papel de orientar. De pai. Né? Eu lembro, vou contar uma experiência aqui bem rápida. Eu pastoreava uma igreja e um rapaz sumiu da igreja. E eu sou aquele pastor, quando o cara some, eu vou atrás. Eu fui na casa dele, falei, cara, sumiu da igreja. Ele, não, pastor, é que aconteceu um problema aqui, eu tenho só um par de tênis, e eu lavei o tênis para ir para a igreja no sábado, coloquei no muro, o ladrão veio e roubou meu tênis. E eu fiquei sem tênis. E eu estou com vergonha de ir de sandália para a igreja. Eu falei, não, então bora ali comigo. Aí levei ele numa loja de tênis, caro. Falei, escolha aí na prateleira aí um tênis. Ele escolheu o mais caro. O caro que eu tive que passar lá 4 vezes no meu cartão. Parcelei. Aí ele entrou no meu carro, começou a chorar. Eu falei, uai, tu tá chorando por quê, cara? Ele era feliz. Eu ganhei um tênis caríssimo. Ele falou, não, pastor. Sabe por que eu vim para essa cidade? Eu falei, por quê? Porque eu sou do Nordeste. E eu tinha 16 anos. E o meu sonho era ter um tênis. Eu só usava aquelas boliche. Não tinha aquelas boliche? Não, na minha eu só usava aquelas bolichezinhas velha feia. E meu sonho era ter um tênis, que meus amigos tinham tênis. E aí eu pedi, papai, me dá um tênis. O papai falou assim, vai trabalhar, vagabundo. Como é que eu dou um tênis para um homem desse tamanho? Aí ele fugiu de casa e veio parar aqui em Palmas. E aí ele entrou no meu carro, começou a chorar e abraçava assim, a caixa do tênis. E eu não aguentei, comecei a chorar com ele também. Aí ele falou assim, pastor, Deus está usando uma pessoa que não é meu pai para sarar uma ferida de quase 20 anos atrás. Uma ferida que eu carregava comigo até hoje. Porque uma pessoa me deu um tênis. E foi o senhor. Aí, Felipe, a pergunta em cima dessa pequeno testemunho que eu te contei é: nós pastores, você como ovelha e nós como pastores, como é que tu enxerga assim a figura de um pastor na vida das pessoas? Cara, muito interessante essa pergunta, bispo. Porque, na verdade, assim, eu acho que foi o que você falou, não é uma substituição de pai e mãe. Exatamente. Mas é a função deles de uma forma mais branda, vamos dizer assim, porque é de orientar. Sim. Eu acho que o pai e a mãe ele tem essa obrigação. Eu, com a filha agora de 14 anos, entendi que eu não tenho um papel de controle na vida dela. Eu tenho um papel de orientação. E para mim foi difícil romper esse limiar, porque assim, a gente queria, minha filha aí, vai ser assim, vai ser assado, eu vou fazer acontecer tal. E quando ela chega com 14 anos, que você começa a ver que ela tem a vida dela, isso, tem os gostos dela, a preferência, o gosto musical, o tipo de comida que ela gosta, né, os lugares que ela gosta de ir, aqueles rapazes que começam, né? Então, assim,
E vai ser a vida dela. Né? E a gente tem que entender o quê? Eu vou estar aqui para orientar, ensinar, ajudar no que eu puder. Né? Lógico que eu acho que ajudar dentro do limite, não é ajudar de não deixar a pessoa desenvolver a vida dela, mas ajudar dentro do limite. Então, assim, eu vejo que a função do pastor, né, é mais ou menos essa do pai, de você orientar, né, mas você também não está ali. Assim, o problema ele não é seu, você não pode trazer como se ele fosse seu. Mas você está ali para ajudar a pessoa. Peraí, vem cá, você vai caminhar aqui, vem aqui. Eu vou te ajudar bem nesse ponto aqui. Agora o cara está com dívida. Você não pode chegar lá e pagar a conta dele. Sim. Mas você vai ajudar. Não, vem aqui, eu vou te ajudar. Não é que você ligar de um por um que você está devendo. Vamos conversar junto com ele aqui. Vem cá que eu vou estar do seu lado. Mentorear, né? Mentorear, pronto. E esse é, eu acho que é o papel do pastor. E as pessoas, no meu ponto de vista, confundem muito. Acabam transferindo de pai. Vira aquela idolatria. O pastor falou, se o pastor pula da ponte, ele pula. Verdade. Independente se está certo ou está errado. Aquela obediência cega. Aquela obediência cega. Eu sorri porque sábado eu tomei um susto tão grande. Eu saí do aniversário lá da casa do pastor Frank e fui para a rede de jovens. A Sofia foi comigo. A Sofia tem 13 anos. Lá teve uma dinâmica. O que você gosta? Tal, gosto musical. Aí ela falou, pai, eu não sabia que o pessoal ia ler o que eu escrevi. Aí, o que você gosta? O versículo bíblico, aí gosto musical, ela colocou Chico Buarque. Eu falei, mas minha filha gosta de Chico Buarque, eu não sabia. Olha aí. Tá entendendo? Aí eu falei, ué, Sofia, que negócio é aquele? Não, pai, que eu gosto. É questão cultural e tal. Eu falei, eu tomei um susto, pastor Frank, muito grande, misericórdia. A gente não controla, é isso que você falou. Não controla, e a gente, tipo assim, você entende que você passa a amar. Eu sempre falo muito isso, eu acho que vai explicar bem isso aqui. Que o filho é aquela pessoa que você cria para ele te amar para sempre. Chega um momento que ele passa a te rejeitar e você ama ele tá te rejeitando porque esse é o caminho. Sim. Ele tem que seguir a vida dele. Então ele não vai olhar para trás, ele vai olhar para frente para cuidar dos filhos dele, vai amar mais os filhos dele do que a você. E você ama muito mais isso. Porque ele tem que amar muito mais os filhos dele do que amar você. Agora tu foi profundo, Felipe. Como é que a gente entende isso aí? Não tem, você só sente, aceita e ama mais ainda, né? Só vivencia, né? O que Deus faz por nós, né? Porque o pai da gente, o meu pai já morreu, minha mãe já morreu, né? E não é fácil, depois que morre. Aí quem vai sentir a saudade mesmo. Mas eu aqui em Palmas, ela... Mano, acho que ela me ligou essa semana. Eu falei, mas eu tô muito ocupado e tal. Mas tem que me ligar. Aí... Você tem essa obrigação. Eu quero um pouco. E isso é muito profundo, Felipe. Porque a gente tá olhando para frente e o pai quer que a gente olhe para eles. Porque eles já estão também naquela fase de carência também, né? Mas o que eu acho interessante é isso. Se você não olhar, seu pai não vai amanhã falar que você traumatizou ele. Ele não vai ficar com raiva de você. Ele vai te amar do mesmo jeito. Entende? Porque é como se fosse que a gente olha para o filho com aquele amor de pai para filho. Nosso pai olha para a gente com amor de pai para filho. E a gente está de costa para ele, amando mais o filho. Para ele é a continuação. Aquilo é o certo. Eu quero que meus filhos olhem para frente. Sim. Quanto mais independente eles conseguirem ser, mais aí eu vou morrer tranquilo. Porque eu acho que o mais desesperador deve ser você ser pai de um cara que ele já está velho, uma mulher que já está velha, não amadureceu, não consegue se virar nos 30, e você pensa, se eu morrer hoje, o que vai ser do meu filho? Eu escutei duas coisas semana passada que tem a ver com isso que você está dizendo. Primeiro, a respeito dos limites, né? Que você falou muito sobre limites, né? Concordo com você a respeito dessa nova geração que está vindo aí, que está se transformando. E a moça, ela fala exatamente isso. Ela fala que o lindo de Deus é o livre-arbítrio com limite, né? Eu não bebo bebida alcoólica não é porque eu não posso, é porque eu não preciso, porque eu tenho a opção de escolher não querer. Eu sou livre. Eu sou livre. Então é uma liberdade com limites. Sim. E todas as liberdades de Deus, ela vem com limites. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver, você vai até aqui, você come de todas as árvores do jardim, mas essas duas você não come. Você faz isso, mas isso você não faz. Então, ou seja, Deus ele é especialista em te libertar com limites, né? E isso acho que é uma grande lição para nós aplicarmos nos nossos filhos. E outro foi de um pai no casamento de uma filha, ele fazendo uma declaração, né? Ele começa lendo assim, falando que quando ela se machucar, quando ela precisar de um ombro, né, não vai ser mais para mim que ela vai correr, mas é para você.
né? Quando ela tiver aquela alegria que você quer compartilhar com alguém, também já não vai ser mais para mim que ela vai correr para você. Então, assim, ele faz exatamente no discurso dele essa transferência, né? A gente como homem, como pai, a gente vê assim, eu também tenho uma filha, e quando você olha para aquela criatura ali, você fala assim, meu Deus, né? Como educar um ser desse, né? Que você quer proteger para que alguém não machuque, e você, como nós homens temos essa obrigação, vamos dizer assim, de proteção. O senso de proteção. Então eu vejo que para nós pais de menina é mais difícil, né? Você vê ela sofrendo, mas ela precisa passar pelas dores dela, ela precisa ter as experiências dela, mas como você lidar com isso, né? Como você ser pai, como você mesmo disse, olhando para frente sem olhar para trás, né? Sabendo que você também deixou seus pais e fez a sua família. Ela também vai deixar nós, e como esse mesmo pai diz no discurso dele, ela vai passar a amar outro homem, ela vai passar a depender de outro homem, ela vai passar a compartilhar as dores e as alegrias com outro homem, e esse homem já não é mais você. Cara, é engraçado você falar isso, porque assim, eu vou contar uma história que eu acho que resume, conta muito uma situação que eu passei uns anos atrás, muito novo ainda, 25, 26 anos. Um dia meu sogro falou assim, não, porque vocês não vêm por tal estrada, pra Brasília, né? E eu, não, vou por essa aqui. E a Camila falou, não, pai, o Felipe decidiu ir por essa, tal. E eu acho que ali, tipo assim, e ali eu, me senti honrado. Falei, ela falou que eu decidi, né? Pai dela, pá. Aí depois, muitos anos passaram, e vendo a minha filha hoje, amanhã vai acontecer a mesma coisa com ela. E eu queria que a minha esposa estivesse do meu lado, assim como agora, hoje, eu, talvez mesmo não querendo, com o coração sangrando e doendo, mas eu quero que ela esteja do lado do marido dela. Olha aí, ela vai ser contrário ao que eu vou falar, ela vai ser talvez ali porque o marido dela pensa diferente. Verdade. E eu vou ter que amar do mesmo jeito. E é engraçado que isso é natural, você vai entendendo e passando a aceitar. Igual o primeiro dia que a minha filha trouxe um rapaz em casa lá, e aí eu olhei aquilo ali, foi difícil, cara. Eu olhei pra mim assim, foi, né? Mas depois eu falei assim, cara, eu faço o quê? Eu espanto? Eu vou fazer o quê? A minha filha agora não amo mais ela por causa disso? Então eu tive que lidar, e aí a partir daquele dia acho que eu passei a amar mais ainda ela, sabe? De entender que assim, peraí, então eu tenho que ter mais estratégia agora, eu tenho que ter mais sabedoria ainda agora, né? Como é que eu vou conduzir, o que é que eu vou ensinar para ela, o que é que eu vou passar para ela, né? Então você passa a olhar, e porque se amanhã ela tem que ter a mesma reação que a minha esposa teve, ela vai ter que ter comigo, eu vou ter que estar pronto. Ao invés de me chatear com aquilo, é me orgulhar. Porque eu falo, minha filha agora tá começando o teu caminho. Ou de ficar com raiva do gênero, né? Ou não posso, porque você tá me colocando sem ter naquele dia. Ela, né? Mas naquele dia eu queria que ela tivesse feito aquilo ali. Então hoje eu entendo que, tipo assim, a minha posição como o homem ou sacerdote, amanhã o meu genro, eu quero que ele esteja no mesmo lugar, seja honrado. Eu quero que a minha filha seja uma esposa sábia. Eu quero que mesmo que às vezes vá ser contra o que eu penso. Entendeu? Porque às vezes a gente não é dono da razão. Sim. Às vezes o que a gente pensa ali, a gente é nosso modo de ver, mas talvez não seja 100% certo. É verdade. Então, assim, lidar com isso é um desafio que eu tenho passado agora. Né? Igual você falou também, esse detalhe, né? Antigamente eu era o primeiro, igual a minha filha, eu tenho uma filha de 10 e a irmã de 14. A de 10 eu sou o melhor homem do mundo. E até aproveitar disso agora, cada minuto que tá acabando, você né? aproveita mais, né? Quando você passa. Mas eu vejo já a mais velha não. Eu já sou a segunda, terceira pessoa que ela vai contar o fato novo. A novidade. Já tem ali a melhor amiga, que é a Bia lá da igreja. Aí já vai ter o conversantezinho lá, que ela tá, que eu botei. Eu falei, não, você quer? Então beleza, então você vai orar. Vocês vão orar 1 ano. Eu falei, primeira coisa, né, conselho para quem é pai de menino, eu fiz isso aqui. Eu falei, não, eu quero ver então se ele gosta mesmo de você, se ele vai ser igual. Foi Jacó, né? Jacó trabalhou 7 anos, foi aí trabalhou mais 7. Falou, não, eu vou ficar mais 7 que eu só vou embora com essa mulher. Eu falei, isso que é querer uma pessoa. Realmente. É o quanto você está disposto a sacrificar a sua vida, principalmente o homem. Já sacrificar a sua vida, fazer o respeito. Então eu falei, então você vai. Então eu acho que não é a hora, mas, né? Não vou também, não posso fingir que isso não existe, porque se você pegar. Que é pior. Se você pegar a galera toda dessa geração todinha, e assim, minha filha tá
Anos-luz, porque o que eu já vejo de casos aí Sim, de meninas da idade dela que já estão... É mãe, já tá falando, enfim. Meu Deus. E aí eu peguei e falei pra ela, eu falei, olha, então vocês vão fazer assim, ó, a Bíblia fala, vocês vão pegar, porque o que é casamento, não pode namorar sem propósito, Sim. não pode conversar sem propósito. Sim. Entendeu? Conversar pra casar, é pra você... Então assim, se for pra isso, então vamos colocar na presença de Deus, vamos orar. Uau. Que não vai ser eu que vou chegar lá e falar pra ela que ele é o certo ou errado pelas minhas concepções. Sim. Que às vezes é muito simples, a gente quer, não, eu quero que meu genro seja lá o Brad Pitt, rico, bonito, gente boa, mas e se ela não quiser? Exatamente. A gente tem a nossa concepção, mas quem vai escolher vai ser os filhos. Quem vai conviver com ele é ela, né? Não é nós. Não é a gente. Então, assim, é verdade. É um desafio, não é fácil, mas assim, eu tenho tocado dessa maneira. Amém. Né, cara? Não sei se eu tô certo, acho que os psicólogos aí de plantão poder falar pra gente, mas eu tenho realmente tentado levar dessa maneira à luz da palavra, não o que a minha mãe sempre fala. Quando você for discutir com alguém, não fala o que você pensa ou sua opinião. Sim. Fala o que tá na Bíblia. Concordo. Porque o que tá na Bíblia, não é a sua opinião, não é o que você acha, tá na Bíblia. Se tá na Bíblia, tá correto. Então aí você tá endossado para falar qualquer coisa. Agora, a sua opinião é a sua opinião. Agora, se tá calçado na Bíblia, aí é a Bíblia que tá falando, já não é você. Uau. E essa questão de paternidade, principalmente de filha-mulher, é um pleonasmo, mas eu vejo que eu já peguei algumas experiências como advogado de divórcios por frustrações nessa idade. Então, aquele primeiro namoradinho que ela foi proibido, ou namorava escondido, e aí a pessoa casa, tal, lá na frente, daqui 30 anos, 40 anos, encontra com aquele lá e termina um casamento para poder achar que vai viver aquilo que ela vivia no passado. Eu tive até uma experiência com a minha esposa na época que eu comecei a namorar com ela, que antes ela tinha um outro namorado, tinha ido embora, eles terminaram, tal. Depois ele voltou para Palmas, e aí ele começou a ligar para ela e mandar mensagem para ela, que queria encontrar com ela, tal. A gente sempre conversou sobre tudo, ela pegou e abriu para mim. Olha, tá acontecendo isso e isso, e aí? Eu falei, não, você vai fazer o seguinte, você vai encontrar com ele, você vai falar com ele, você vai resolver sua vida com ele. Se você vê que é com ele que você tem que seguir sua vida, vá com Deus, eu caio fora da história e vida que segue. Porque eu já tinha isso comigo lá atrás, que isso não ia acontecer comigo, entendeu? De eu ter que viver uma história com uma pessoa, chegar lá na frente, ela encontrar essa pessoa e achar que ia viver aquilo que ela ia viver, porque todos que eu vi se estreparam. Porque as pessoas mudam, as pessoas mudam, a situação muda. E a gente falando parece estranho, mas é mais comum do que parece. É o que mais acontece. Muitas vezes a pessoa não te fala. Mas eu, como advogado, eu tenho que saber de tudo, então eu fico sabendo daquilo que eu já... Ou seja, eu vou constatar aquilo que eu já sabia. Entendeu? Porque a pessoa tem que se abrir, porque eu não vou fazer um processo sem eu saber de todos os detalhes. Então, quando você vê que a pessoa tem aquele apego, então eu falei para ela, não, eu quero que você vai, resolve tudo que você tiver que resolver. Quem vai sair da história sou eu. Você vai seguir sua vida, vai ser feliz, e quem tiver que ser para mim vai ser. Eu sempre falei para ela, uma das coisas que hoje ela está entendendo, após 14 anos de casado, que a porta sempre esteve aberta. Eu jamais vou fechar a porta. Você fica se você quiser ficar. Isso não é por orgulho, não é por vaidade, não é por soberba, não é por qualquer outra coisa. Não, é por amor. Eu creio numa frase que diz o seguinte, quem ama, deixa livre. Se for embora e voltar, é porque era seu. Se não voltar, não é porque não era seu. Então, eu sempre disse isso para ela. Eu falei assim, olha, você sempre teve a liberdade de ir e vir, de ficar se quiser e de ir embora. Eu só não sei se você voltar, se eu vou te querer de volta, mas aí já são outros 500. Mas essa liberdade você sempre teve, sempre terá. E eu sempre deixei isso claro, falando para você. E aí aí ficou mais ou menos uma semana e tal. E aí ela tomou a decisão dela. Falou, não, eu já tomei minha decisão, não quero nem conversar com ele, eu já sei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso mesmo que é? Beleza. E aí o cara continuou insistindo. Aí eu peguei, naquela época ainda tinha negócio de chip, né? Trocar o chip do celular. Peguei o chip, botei no meu telefone, sem ela ver, ele mandou mensagem para ela, eu peguei o número, aí devolvi o chip dela, peguei o meu de volta, aí liguei para ele na frente dela, falei assim, ó, é o seguinte, você ligou, você mandou mensagem, você falou, ela falou para mim, eu disse que ela podia ir se encontrar com você, falar com você, e ela tomou a decisão dela. Agora que ela tomou a decisão dela, se você ligar, se você mandar mensagem, aí agora já é comigo.
Até então era com ela, agora é comigo. Aí eu vou orar por você. Nunca mais ele ligou, mandou mensagem, me vê na rua, ele atravessa e passa pro outro lado. Até hoje. Então, assim, eu acho que nós, como pais, nós precisamos ter essa preocupação de não gerar essas feridas nos nossos filhos, para que eles não vivam uma vida infeliz. Achando que aquilo que eles perderam lá atrás era melhor do que o que eles têm hoje. Porque não é a mesma cultura, não é o mesmo tempo, não é o mesmo time, não é a mesma pessoa. Você falando disso é interessante. Quando eu separei, a minha esposa tinha uma concepção de que voltando para Brasília, tudo ia dar certo, ela saiu de Brasília com 19 anos, eu já estava com 28, né, alguns anos depois. E eu também casei com 20, estava com 29 na época. Então, assim, quando eu separei, que eu falei, não, agora eu vou ficar solteiro agora. Eu não sabia nem por que eu fiquei, o que um solteiro faz. Eu não sabia. Então, assim, já nunca mais vai ser como era lá atrás. E a minha esposa também, na minha concepção, voltando para a minha cidade, ela chegou lá, saiu adolescente, voltou, mãe de 3 filhos, de separado. Então, não é aquela adolescente que foi embora mais. Outras pessoas. É uma mãe de 3 filhos que está morando sozinha. Podia fazer o que queria. Entendeu? Eu já não era mais aquele jovem sozinho. Eu já era um cara que, por exemplo, eu casar de novo, tinha que ser uma mulher que entendesse que eu tenho 3 filhos. Sim. Exatamente. Aí, provavelmente viria com os filhos dela também. Viria, porque a mulher que não tivesse filho, talvez não ia nem querer casar comigo. Então você entende que, tipo assim, nunca mais vai ser como era antigamente. Verdade. Então, por isso que eu falo muito pros meus filhos, toma cuidado com a decisão que você toma. Principalmente a minha mais velha, eu pego muito no pé dela e falo isso, cuidado com a decisão, porque 5 minutos você demora para tomar a decisão, que às vezes você paga 20 anos um preço por ela. Verdade. Então pensa muito bem, baliza-se sempre na palavra de Deus, né? Criei dentro da igreja, ensinei, sabe, conhece, né? E aí eu falo para ela, sempre decisão baseada na palavra de Deus, vamos orar, vamos fazer. Buscar Deus, né? E até uma experiência, eu contei que eu até testemunhei na igreja, eu achei legal em relação a isso aí, a gente deixar. No início do ano, a minha filha me pediu para mudar de escola. Eu quero sair da escola, não sei o quê. Eu queria mudar ela de escola, eu tinha ganhado uma bolsa, eu queria mudar ela de escola. Ela não queria de jeito nenhum por causa da escola, os amiguinhos, aquele negócio todo. E aí, rapaz, aconteceu a situação na escola, ela quis sair. Falei, beleza, você quer sair? Quero. Aí fui lá, conversei com o rapaz, a bolsa tá de pé? Tá, bacana. Fui, conversei no outro dia, ela falou, pai, eu acho que vamos outro dia, não. Deu uma semana, ela, pai, a escola lá tá mais tranquila agora, tá, não sei o quê, para lá. Aí eu falei, gente, o que eu faço? Porque se eu pegar a força e mudar de escola, o pai e se eu deixar lá, vai ficar minha cara de novo pro cara, neguei a segunda. Ele me deu a bolsa, eu neguei, porque ficou uma situação meio chata, mas beleza. Sim. Fui lá pedir, não vou, né? Aí eu falei, então, bom, aí um dia eu chamei ela e falei, minha filha, vamos fazer o seguinte, não escolhe, não nem você nem eu escolher, vamos orar. Orar a Deus. No mesmo dia deixei ela no culto, aí ela foi, e uma pessoa que nem profeta chamou ela e falou assim, e deu uma profecia para ela. Ela falou do novo tempo na vida dela, para ela ir sem olhar para trás. Né? Então Deus direcionou. E por que eu estou falando isso? Que muita gente quer tomar essa decisão. Você quer falar, não vai fazer. Né? Do meu jeito. É aqui, e parará. E às vezes esquece que o maior caminho é colocar nas mãos de Deus. E tem pais que... Para encerrar, nós temos um PG agora, 9 horas. Tem pais que quer decidir até a profissão dos filhos, né? Isso aí isso é nato do ser humano, né? Já nasce, ou vai ser médico, ou vai ser advogado, ou vai ser, né? Eu sempre eu tento pregar lá em casa, né? Aquela utopia. Faça o que você quiser, mas que faça bem feito. Amém. Acredito que é uma utopia que a gente vive na geração que é muito ao contrário. É isso aqui que tá dando dinheiro agora, não tem que fazer isso aqui, né? De muito ali, dar pitaco. Mas eu tento ensinar isso para eles. Queira, faça o que você quiser fazer, desde que você faça bem feito. Felipe, agora olhe para aquela câmera ali e deixa um conselho para os pais. Que eu posso falar o que eu tenho vivenciado há 14 anos, né, no nascimento da minha primeira filha, tenho 3. E o que eu posso falar é que a família vale a pena, independente de. Né, eu acho que a gente tem um caminho certo a traçar, escolher bem com quem a gente vai casar. Mas às vezes a gente tropeça. Sim. Algumas coisas de inexperiência a gente não sabe lidar ali e tal. Mas no final sempre vai passar as crises do casamento. A beleza ela acaba, fica o companheirismo. Sim. Né? O dinheiro pode acabar, pode vir, que vai ficar o companheirismo. E o que eu posso falar como marido e pai é que vale a pena o casamento. Aleluia. Vale a pena a família. Sempre vai valer a pena. Sempre vai ser a melhor opção. Já vi pessoas que
até questão de adultério que teve, mas que pagaram o preço, estão com a família hoje, e pela família vale a pena. Você entende? Eu acho que tudo vale a pena pela família. Eu penso isso, acredito nisso, vivo isso, né? E eu acho que assim a gente vai ter filhos saudáveis, eu vou ser uma pessoa saudável, né? E tenho a oportunidade, né, de ser abençoado por Deus. Amém. O Felipe, além de um grande servo de Deus, é o dono da Nova Aliança. Fica onde a Nova Aliança Veículos? Fazer um mexão aqui na Nova Aliança Veículos. Obrigado pela oportunidade. A gente fica ali próximo ao Gigante, na Avenida da do Brasil, na NS 8, né? Ao lado do Palmas Lava Jato, ao lado da Goman, somos nossos vizinhos lá, parceiros. Estamos lá, quem quiser comprar, vender ou consignar, Nova Aliança é o melhor lugar. E também tem moto, né? Como é que é? Moto por assinatura, também a gente trabalha. E é isso aí, agradeço a oportunidade, gente. Obrigado pelo convite. Amém, homem de Deus. Muito grato a Deus e a vocês por estarem aqui nessa manhã, poder compartilhar um pouquinho aqui da experiência, né? Não chegar aos pés de vocês, mas que a gente possa ter somado aí nessa manhã. Com certeza. Amém. Felipe, muito obrigado pela presença, obrigado pelo bate-papo, deixar aí o horário aí, né? A gente prolonga aí pelo resto do dia, mas infelizmente temos compromissos, né? Então vamos encerrar por aqui. Agradeço você, nosso ouvinte aí que esteve conosco até agora, que possa ter engrandecido a sua vida, essas experiências do Felipe, no seu casamento, na sua paternidade, na sua filiação, e conte sempre conosco. Até o próximo episódio. Deus te abençoe. Valeu, gente. Obrigado, Felipe. Ô, Felipão. Foi benção. Amém.